Está começando agora mais um podcast da Academia Digital Einstein, o podcast que traz informação e atualização dos temas mais relevantes na área da saúde. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Academia Digital de Ensino Albert Einstein. Meu nome é Guilherme Freitas, eu sou aluno da Faculdade de Medicina e hoje temos como convidada especial a doutora Ana Paula Beck. Ela que é médica, ginecologista e obstetra do Departamento Materno-Infantil do Hospital Israelita Albert Einstein e preceptora dos residentes da mesma instituição. Tudo bem, doutora Ana Paula? Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite. Também estou muito honrada de iniciar esse podcast e poder falar desse assunto que para mim é tão importante. Eu fiquei muito honrada de a gente iniciar com esse assunto. Bom, hoje nós vamos conversar sobre o acolhimento e atendimento da população LGBTQIA+. Esse que é um tema muito importante, tem ganhado muito mais visibilidade nos últimos anos. Acredito que antigamente era muito pouco ou não era abordado na formação dos profissionais da área da saúde. Hoje começa a mudar isso nas instituições de ensino desses profissionais atuais, mas ainda está longe de um formato ideal, né? Eu acredito que isso gera dificuldade nos médicos e profissionais de saúde em criar um vínculo e fazer um acolhimento e atendimento adequado dessa população, o que impacta nos indicadores de saúde dessa população. E assim eu inicio o podcast fazendo a primeira pergunta para a senhora. Como a senhora realiza um atendimento acolhedor a essa população e se existe alguma forma de aumentar o vínculo com esses pacientes? Essa pergunta é muito importante, Gui, porque pela introdução que você já fez, é isso mesmo. Quando eu me formei, na faculdade a gente não tinha nada sobre esse conteúdo. Eu passei a residência inteira sem nenhum conhecimento sobre esse conteúdo. Nenhum momento da minha formação eu fui sensibilizada para esse assunto. Passando o tempo, a gente começou a falar, eu comecei a entender que existia esse acolhimento, uma empatia com essa população, e aí eu não sabia nem exatamente aonde procurar. Isso é ter uma ideia de como era essa questão que a gente fala da falta mesmo de informação, né, que a gente tinha nas escolas. A partir de um tempo, o Colégio Americano de Médicos, a Associação Americana dos Colégios Médicos, começou a recomendar que esse conteúdo fosse, no mínimo, garantido, os conhecimentos mínimos necessários, né? E que a gente entendesse que a falta desse conhecimento nunca fosse desculpa para um não atendimento acolhedor. Sim. Todo acolhimento acolhedor, né, a população LGBT, ou a outras populações, né, de minoria, é uma questão da gente identificar. É muito importante que a gente identifique a situação, que a gente tenha empatia pela situação, que a gente individualize as situações, e essa, então, eu acho que é a forma inicial da gente começar o nosso atendimento acolhedor, né? Tem muito mais, né, que a gente vai conversar, que eu acho que eu posso... Mas, assim, o primeiro pontapé é ter empatia, é ter conhecimento, é que a gente possa, de fato, entender essas especificidades. Não, entendi. Receber o paciente de braços abertos, né? Tá ali para ele. E quais seriam os cuidados nessa população? São os mesmos da população geral? Então, essa é uma pergunta bem importante, e ela até tem, assim, a gente pode até cair numa pegadinha, né, se a gente entrar nessa questão. Por quê? Porque ele é a mesma cuidado da população em geral, não diferencia. Mas quando a gente pensa de todas as restrições, né, a falta de acesso que já foi negada historicamente a essa população, a gente entende que a gente não está no mesmo pé de
saúde atualmente dessa população com o restante. Então, hoje, essa população precisa de mais atendimento, né? Tem um estudo que eu acho bastante interessante da Universidade de Uberlândia, que ele fala dos discursos dos nãos. Que é o não diferencia, o não saber e o não querer. O discurso do não diferencia é aquele usado meio como uma estratégia, né, na tentativa de minimizar o indivíduo, o insujeito. Então, se você coloca todo mundo igual, você praticamente diz o quê? Aquela pessoa não existe, né? Então, se ela não existe, por que eu preciso diferenciar o sujeito? Tá certo? E aí as minorias saem prejudicadas, né? Sim, porque você não identificou de novo, né? Você não identificou, você não pode, não tem como cuidar de uma pessoa que você não identifica, né? O discurso do não saber é esse. Eu não fui sensibilizada, eu não tenho conhecimento, ninguém me passou o conhecimento na faculdade, então eu não sei quais são as demandas específicas dessa população, eu não sei como atender essa população, né? A falta de conhecimento, ela não pode ser uma desculpa, né, para falha no atendimento à população. Então, assim, apesar de eu julgar necessário que a gente introduza esse conteúdo nas faculdades, em todas as instâncias, pós-graduação, em todos os momentos possíveis, o não saber, né, não ter tido conhecimento não te permite você não dar atendimento, né? E o terceiro discurso do não é o não querer. Essa população não procura saúde, né? Então, a ausência dessa população nos serviços de saúde é porque elas não querem. E aí você, de novo, apaga as demandas dessa população, você desqualifica, né? Então, de um certo modo, você está culpando elas, né? Por elas não estarem... Isso mesmo, você inverte, né, a responsabilidade, né? A responsabilidade é nossa, né? Então a gente tem que dar ter atenção, e não a população tem que vir sempre, a gente tem que estar aberto, né? Como você falou, tem que estar sempre de braços abertos. E dentro do discurso do não saber, a senhora comentou que é interessante, e acredito que nos próximos anos isso venha a mudar mais ainda, que as faculdades incluam isso já na formação desses profissionais, mas para uma pergunta que talvez aborde a sua geração de médicos que se formou sem isso, como você indicaria fazer esse estudo, né, já que você não está mais dentro de uma faculdade, mas como você recomendaria fazer esse estudo por si? E como essa busca do especialista ir atrás dele entender para evitar esse discurso do não saber? Então, isso é uma questão bastante importante, porque, de novo, o não saber não pode justificar a falha no atendimento, né? Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem curso online, a gente tem livro, a gente tem um livro que foi lançado recentemente, muito bonito, de saúde à população LGBTQIA+. A gente tem cursos dentro do Ministério, a gente tem cursos que são gratuitos, a gente tem atividades nos ambulatórios. Então, a pessoa pode se interessar pelo conteúdo e pela sensibilização em várias demandas, né? Eu acredito que tem cursos de curta duração, longa duração, é possível adquirir esse conhecimento, sim, independente de ter tido ele na faculdade. E além num contexto público, como você acha que a gente poderia fazer essas mudanças para, além de colocar esse conhecimento dentro da faculdade, da formação dos profissionais, você consegue enxergar mais alguma saída? A assistência
do SUS, ela tem um manual de atenção à população LGBT, que ia mais, que ela, se não me engano, foi idealizada em 2009 e revisitada em 2013. É uma população, é um manual de atenção nacional à população, que é muito belo. Ele fala dos direitos e deveres de todos os profissionais, desde o Estado, dos profissionais de saúde, o que os profissionais de saúde devem fazer, devem saber, né? Como que a gente, qual é o mínimo necessário que a gente deve saber para poder oferecer uma boa prática, né? Então, saber os termos, respeitar o paciente, respeitar as formações familiares, todas as especificidades, ter essa comunicação sensível e efetiva, e garantir sempre, isso também é bem importante, a privacidade e a confidencialidade. E isso está incluído na Política Nacional de Saúde Integral, né, do SUS, desde 2009. Aí, você vai me perguntar, mas isso está funcionando plenamente? Não tenho certeza, mas assim, eu vejo um movimento bem importante, crescente, tá? Eu vejo assim, por exemplo, talvez a gente esteja num núcleo muito favorecido. São Paulo né, sempre à frente, bem né? à frente. Mas eu tive a oportunidade de estar com pessoas de outros estados, né, há uns 2 anos atrás, um pouco antes da pandemia, 1 ano e meio, e eu percebi que isso é um movimento nacional, de todos quererem ter que o seu posto seja inclusivo, trabalhar com todos os... porque eu fazia nessa época um treinamento de inclusão, né, dos funcionários, desde o pessoal da segurança até médico, né? Então, a gente fazia e, assim, vieram pessoas do Brasil inteiro para essa capacitação. E, Nossa, que legal. desde da pessoa de segurança até médico, para entender cada um, sentir um pouco a dor, né? E diante de a gente saber a dor do outro, a gente consegue identificar e melhorar os nossos conhecimentos. Foi muito interessante, foi um trabalho bem interessante esse nosso. Acho que, sei lá, eu pensando com a minha cabeça estudante, a gente ainda está longe do ideal, mas a gente começa a caminhar para mudança já, né? Alguma coisinha está acontecendo. Eu tenho esperança. Vou te falar que eu sou uma pessoa talvez otimista, mas não, eu acho que eu tenho bastante esperança, sim. Eu acho que a gente tem trabalhado bastante, tem muita gente trabalhando no SUS, tem muita gente trabalhando também no serviço privado para melhorar esse atendimento e esse acolhimento. E uma terceira pergunta, há necessidade de um atendimento em ambulatório específico dessa população? Pensando em equidade, né, eu acredito que há necessidade, sim, porque essa é uma população que ficou muito tempo desassistida. Então, quando a gente pensa, né, a equidade, eu gosto muito daquele desenho, não sei se você já deve ter visto, de equidade, que são 3 menininhos assistindo futebol através da grade, né? Já vi, sim. Tem três banquinhos, sabe? Então a gente tem que aqui, e aí o mais alto não precisa do banquinho, ele consegue ver através da grade. O que tem um tamanho mediano precisa de um banquinho e o pequeno precisa de 2 banquinhos.
igualdade seria dividir um banquinho para cada um. Equidade o mais alto já está vendo. O que tem um tamanho intermediário precisa de um e os dois restantes ficam para o pequeno, assim todos vêm. Isso é equidade, é dar mais a quem precisa de mais. Mas você vai tratar de forma diferente para obter o mesmo resultado, né? Para garantir o mesmo resultado nessas populações. Nesse momento, eu acredito que ainda há necessidade da gente ter este ambulatório específico com esses cuidados, visto que todos os estudos mostram que a saúde da população LGBTQIA+, mostram, né, que é uma população com menos acesso à saúde, né, por todo o tempo de estigma, por falta de acesso, pelo sofrimento de acesso mesmo. E nesse público, quais seriam as principais queixas e demandas que diferem do restante da população? Se a gente estiver falando sobre, sim, a questão de saúde, eles não exatamente diferem, mas eles estão mais acentuados, tá? Até por conta desse não acesso, né? Então, assim, os jovens LGBT, eles têm 2, 3 vezes mais são mais propensos a tentar o suicídio, né? Eles são mais propensos a ser pessoas muito vulneráveis, a ser sem teto, entendeu? A estarem vulneráveis a doenças infecto-contagiosas, doenças sexualmente transmissíveis, as ISTs, né? Sofrem bullying. Então eles são mais, os jovens são mais propensos a isso, né? Os homens homossexuais, os homens gays que fazem sexo com homens, eles têm um risco maior de ter HIV. Ainda tem, né? Apesar de a gente querer desvincular alguns estigmas, a gente ainda sabe que a falta de acesso ainda acaba gerando esse desconhecimento e ainda tem um aumento ainda de HIV entre esse público. Que mais? Eles são mais propensos ao uso de álcool e drogas, eles têm menos chance de fazer exames preventivos de câncer, estão sempre próximos de doenças. Uma coisa que é bem interessante é que a população LGBT está envelhecendo, né? A gente fala muito pouco, a gente fala muito dos jovens, mas a gente fala pouco dos idosos, né? E os idosos, eles enfrentam também uma barreira muito importante no cuidado da saúde, principalmente por falta de apoio familiar. E eles têm quase 25% de solidão, de ficarem sozinhos, de falta de apoio. Então, falta cuidado, falta muito apoio mesmo, não só médico, como ainda da família e de toda a comunidade. Falta uma rede de apoio para eles, além de tudo, né? Sim, falta mesmo. E eu queria saber, dentro da consulta com esses pacientes, como você evita o discurso de patologização das identidades de gênero deles, das orientações sexuais e das práticas sexuais? Então, essa também é uma questão, sim, bem legal. Por quê? Porque, como eu te falei, né, não tive nenhum ensino, mas eu estava lá no consultório, né, bem jovem, e aí uma paciente entrou e ela me falou, doutora, sei lá, nem lembro bem que momento da consulta, ela me falou que ela era lésbica. Aí eu falei, meu Deus, e agora? O que eu pergunto? Será que se eu perguntar isso, ela vai achar que estou sendo só curiosa, ou eu estou perguntando isso? Eu fiquei, acho que uns 10 minutos, devo ter feito uma cara terrível para ela, coitada. Isso também foi uma das coisas que eu falei, gente, eu não posso nunca mais fazer essa cara de dúvida na frente da paciente, né? Então,
eu comecei a estudar porque eu me senti muito mal. Eu não sabia nem como eu continuava a minha anamnese, imagina. Aí, ai, que Travou. triste, né? Não, Deu tela azul quase. foi isso. Eu fiquei pensando assim, eu não queria ser invasiva, mas ao mesmo tempo eu queria, como que eu pergunto, o que eu pergunto, até onde eu vou, foi assim, bem isso, travou mesmo, deu bug na minha cabeça. Aí, mas assim, tem questões que são importantes a gente saber, não são curiosidade. Antes de perguntar, a gente pergunta, isso é importante para mim ou isso é uma curiosidade desnecessária? Entendeu? E isso vai nortear a sua consulta. Porque se você achar que aquilo é uma curiosidade desnecessária, não pergunte. Né? Eu não preciso saber detalhes da vida da pessoa. Eu preciso saber se ela tem relação com homem, mulher, ambos. Eu preciso saber se ela usa algum tipo de acessório. Eu preciso saber de coisas que são importantes para minha orientação. O que não for importante, eu não questiono, entendeu? Curiosidade, você guarda para você. Depois você pesquisa na internet, faz o como você quiser para resolver, né? Agora, Mas ali na consulta só vai afastar o paciente. Exatamente. Outra coisa que é importante saber é entender a diversidade, né? Todas as letras, porque sabendo as letras, a gente consegue entender o que é identidade de gênero e orientação sexual. Isso é uma coisa que a gente precisa ter claro desde o princípio, quando a gente atende a população LGBT, QIA+. Por quê? Porque são coisas diferentes. Orientação sexual é por quem eu me atraio, é por quem eu quero ter uma relação afetiva, carinhosa, sexual. E aí entra o hétero e o homonormativo, né? Exatamente. Dentro da orientação sexual. Exatamente. Já a identidade de gênero é outra questão. A identidade de gênero é aquela pessoa que identifica-se ou não se identifica com o gênero atribuído ao nascimento. Então, quando eu nasci, falaram que eu era mulher. Eu me identifico com o gênero feminino, eu sou, né, eu gosto de me sentir como uma mulher e tal. Muito bem, eu sou uma mulher cisgênero. Eu não me identifico, eu não gosto, né, desse gênero, eu me sinto homem, eu me sinto no papel masculino. Então, eu sou um transgênero, eu sou, né, eu não me identifico com um sexo que me foi designado ao nascimento, então, sou trans, tá bom? Aí, não, entendi. né, a gente separa, e é importante também que as pessoas entendam que as pessoas trans, elas podem ter a orientação sexual que elas quiserem, né? A pessoa trans, não é porque ela é trans que ela aí depois ela vai saber por quem ela se interessa no momento que de couber, né? Quando ela se interessar. Tá bom? A primeira vez que eu ouvi a parte de identidade de gênero e orientação e práticas sexuais na faculdade, eu tive sorte de ouvir isso um pouquinho na graduação. A primeira vez foi uma confusão que eu lembro, falei, meu Deus, não tinha nem noção e estava tudo misturado na minha cabeça e aí foi clareando na reexposição, assim, na hora de estudar para a prova, talvez, mas é bem difícil, né? Imagino para médicos que talvez não tiverem nenhuma exposição a isso, né? É difícil e as pessoas confundem muito, muito, muito orientação sexual com identidade de gênero, entendeu? Então, assim, até as pessoas acham que já estão entendendo o que é orientação sexual, mas aí quando você entra com a identidade de gênero, aí eles se confundem, né? E aí, por isso que é importante isso, né? É muito importante ter este conceito.
Tendo esse conceito, você consegue conduzir, porque é uma pessoa que entendeu, que você já estudou, que você tem entendimento sobre o assunto, né? Você também precisa manter uma atitude de não julgamento durante toda a consulta, né? Aí a gente não fala só da questão LGBT, mas a gente sempre repete. Quando a gente está atendendo uma pessoa obesa, o que é importante? Também é importante que a gente não tenha uma questão de não julgamento, né? Porque com certeza. a gente tem essa tendência, é intrínseco. A pessoa tem alguns conceitos intrínsecos e a gente precisa estar aberto para para consulta, para entender, para escutar, para escutativa do que aquele paciente te traz, entendeu? E sempre trazer um ambiente amigável, né? Que aí isso te permite, se você errar em algum momento, você falar alguma coisa que você achou que não foi adequado, peça desculpa, acho que não foi legal, eu errei o pronome, eu errei, né? Você me desculpa. É simples assim, entendeu? E aí a pessoa percebe o quê? Que você tá ali, né, aberto você está se importando com essa parte, né? Exatamente. E dentro de uma consulta com suas pacientes, para abordar essa questão da identidade de gênero, da orientação sexual, você pergunta para elas? Ou isso talvez seria uma falta de educação? Como um dos... Não. A identidade de gênero e a orientação são autodeterminados, né? Então, a pessoa que determina o que ela é. Vamos supor, mesmo que a pessoa tenha relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, se ela se denomina heterossexual, é ela quem se autodenomina, não somos nós que determinamos, entendeu? Então, o ideal seria que a gente tivesse inicialmente na ficha de cadastro uma ficha com pelo menos nome social. O nome social é o nome que a pessoa quer ser tratada, não obrigatoriamente é o nome de registro, entende? Porque muitas vezes não é o nome de registro. E aí a gente coloca sexo, pode ser o sexo, né, de nascimento, e aí eu não ponho na ficha de cadastro a identidade de gênero. Eu só ponho o nome social, filiação, por exemplo, é uma coisa legal de colocar, porque filiação, você não coloca o nome de pai e o nome da mãe. Por quê? Porque ele pode ter 2 pais, ele pode ter 2 mães. Você não sabe, né? Se a pessoa fica constrangida, tá escrito lá o nome do pai e o nome da mãe, eu tenho 2 pais, não tenho mãe. Eu estava só retomando que essa parte de evitar de colocar pai, mãe e colocar filiação seria uma forma de evitar uma abordagem histórica que estigmatiza essa população, né? E é muito interessante, muito legal. Com certeza. Existe alguma necessidade de diagnóstico das populações transgêneras, especificamente? Então, existe o seguinte, como que a gente está hoje em dia, para eu te falar, não chega a ser um diagnóstico, porque se a gente faz um diagnóstico, a gente já começa a patologizar. Exatamente. Então, a gente evita isso. Existe um CID, sempre existe um CID para quê? Para que a gente possa usar medicação, eventualmente fazer um procedimento cirúrgico. Então, esse CID existe. O CID-11, ele é já despatologizante, ele já melhora bem, porque ele já não aborda o transexualismo, né? Você sabe que tudo que termina em ismo, a gente tende a achar que é uma doença, então a gente já muda para a identidade de gênero, né? Uma alteração da identidade de gênero. Então, o CID-11, que vai entrar em vigor no ano que vem, ele já melhora com essa questão. Mas como que a gente está na questão da identificação hoje das pessoas trans? A pessoa, como eu te falei lá um pouco antes, ela se autodetermina. Assim que ela identifica, né, que
existe em algum momento da vida, às vezes é no momento da infância, às vezes um pouco mais tarde, tem gente que até bem mais tarde, com 40, 50 anos, acaba identificando que é uma pessoa trans. Ela, em geral, procura um serviço de saúde, né? Hoje os serviços estão montados principalmente no serviço de saúde do SUS, a gente não tem muitos serviços particulares montados. E aí a gente faz a pessoa entra nesse serviço, ela sempre acaba passando por um diagnóstico psicológico, né, para fazer uma avaliação, não se ela tem alguma outra coisa, mas para identificar, né, todo o tempo de sofrimento, como foi a identificação, por quanto tempo quando a pessoa consegue exteriorizar que para alguém, para um colega, para um amigo, para um familiar, para o profissional de saúde, de apoio dela, que ele se sente uma pessoa trans, ele já passou internamente por um processo muito grande. Então, em geral, aquele processo já veio amadurecendo internamente. E aí ele chega nesse serviço de saúde, mas ele muitas vezes tem dúvida, né? Tem questões a serem resolvidas, tem questões para que a gente converse, identifique. Então, hoje, o CFM tem uma resolução que se chama Projeto Terapêutico Singular. O projeto terapêutico singular, ele determina que essa pessoa fique 1 ano nesse projeto, né? E aí a gente faz não chega a ser um diagnóstico, mas assim, faz uma avaliação, né, em companhia da pessoa, porque por isso que fala que é singular, porque é individualizado, né? Exato. Cada um tem o seu tempo, tem gente que precisa de mais tempo, mas o tempo mínimo é sempre 1 ano, né? E aí a gente, depois de 1 ano, muitas vezes, já vivenciando o outro gênero, essa pessoa tem condições, né, de ter esse diagnóstico melhor, fazer eventualmente uma cirurgia, se assim desejar, porque você sabe que nem todos os transgêneros desejam cirurgia, né? Alguns não desejam. E também eu li alguma coisa sobre isso, de falar que você poderia, se for uma criança que ainda não passou pela puberdade, você poderia atrasar a puberdade dela para evitar algumas mudanças no corpo, que para voltar seria só parar de tomar a medicação que estaria atrasando, caso ela desistisse. Tem alguma coisa nesse sentido? Isso. Existe vários estudos, né, e a gente sabe que tem um bloqueio da puberdade, né, no Tanner 2, que é para evitar que desenvolvam os caracteres sexuais secundários. O que acontece? A criança vem já né, com essa identificação, e às vezes a gente vê o quê? Que muitas vezes, quando começa o despertar dos caracteres sexuais secundários, ela sofre mais, né? Porque aí desperta de fato, né, que a identidade com outro gênero. E aí você pode fazer esse bloqueio. Vários estudos comprovam que isso é muito benéfico, né? Que a pessoa consegue ainda passar um tempo vivenciando o outro gênero, o gênero com o qual se identifica, e isso é muito bom. Mas a gente ainda não tem isso regulamentado, tá? O bloqueio aqui no Brasil não está bem, é só para em caso de estudos. A gente precisa passar por aprovação. Ainda não não está autorizado. Não, entendi. Muito obrigado por tirar essa dúvida. E em relação ao exemplo que você deu da sua paciente que era lésbica e contou para a senhora isso, os rastreios, por exemplo, nessa paciente seriam os mesmos do que da população, do que uma paciente heteronormativa, por exemplo? Em
Em geral, são, dependendo muito, o que tem no CDC tem um livro, um manual, que a gente pergunta sobre os 5 P's, que são as práticas, né? Então, a gente pergunta dos parceiros, a gente pergunta das práticas, e aí, com isso, você vai determinar se existe a necessidade ou não de algum rastreio específico. Entre a população, né, das mulheres homossexuais, homoafetivas, às vezes existe um aumento da obesidade, tem um pouco de IST aumentado, e a gente tem também, né, uma maior incidência de depressão. Então, a gente fica atento a essas situações. Deixar só uma conclusão final para a gente, que um ambiente afirmativo, inclusivo, né, para pessoas LGBT, o que é importante? Que a gente tenha empatia, que a gente seja inclusivo, que a gente seja aberto, que a gente não julgue, e que a gente entenda das especificidades. Isso já nos permite esse ambiente inclusivo. A gente está aberto sempre, né? A gente está atento, tá certo? E que a gente demonstre que a gente está sempre nesse caminho. Acho que era isso também que eu queria falar. Gostaria de agradecer a doutora Ana Paula por aceitar esse convite nesse primeiro episódio do podcast. Foi um prazer imenso discutir esse tema com a senhora, um tema que tem muito a ser discutido, muito a crescer e precisa ganhar uma relevância muito grande. Então, acho que é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio do nosso podcast da Academia Digital de Ensino Einstein. Até o próximo podcast, pessoal.